Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai falar, né, que faz parte aqui do estudo da gente estar falando sobre Apocalipse, é a volta de Jesus, né? Deixa eu me arrumar aqui, o banquinho tá balançando. Então a gente vai falar sobre a volta de Jesus, né? São poucas perguntinhas e bora lá. Hoje são 11 perguntinhas, né? Vai ser bem rápido, porque a gente já tem outros estudos aí falando sobre a volta de Jesus. Mas, bora começar. A segunda vinda de Cristo é uma doutrina fundamental das Escrituras Sagradas e um dos temas centrais do livro de Apocalipse, né? Este será o maior evento da história, embora a data do evento seja desconhecida, né? Mateus 24 e o verso 36, né? Ontem eu estava até falando sobre isso com, né, a moça lá da igreja, né? Uma amiga. E aí ela falou, né, sobre isso também. Mas, enfim, a volta de Jesus não tem uma data, né, prescrita, né? Não tem escrito, falar, Jesus vai vir no dia tal, do mês tal, do ano tal. Não tem isso. Jesus pode vir qualquer hora, né? Uma das coisas que precisa acontecer é a pregação do evangelho no mundo inteiro, mas é em testemunho. Então, hoje a gente fala da volta de Jesus em estudos, né? Igual a gente usa a Bíblia, tudo, falando sobre a volta de Jesus. Só que esse evangelho que precisa ser pregado no mundo inteiro é em testemunho. Então, cada pessoa vai testemunhar vivendo aquilo que aprendeu nas Escrituras. Então, por isso que até hoje, né, Jesus ainda não voltou, porque nem todo mundo que se diz cristão vive o verdadeiro evangelho, né? Então, por isso que as pessoas ficam debochando, né, dos cristãos por causa disso. Porque eles, os que estão no mundo, olham para os que estão dentro da igreja e falam: oxe, se eles que estão dentro da igreja estão fazendo isso, eu lá quero saber disso. Quero não. Prefiro ficar aqui curtindo, né? Fervendo no mundão, aproveitando a vida, né? Então, tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas que acabam dando mau testemunho e por isso, né, as pessoas que estão fora olham para os que estão dentro e não querem o evangelho, porque eles precisam ver, né, para crer, igual Tomé, né, eles precisam ver, né, tocar, enxergar que sim, né, o evangelho é capaz de transformar vidas. Então, quando as pessoas de fora olham para dentro da igreja e não vê isso, então eles não querem, e tem toda a razão, né, porque todo mundo que está lá fora, eles querem, mas por não ver Jesus na igreja, assim, o testemunho de Jesus nas pessoas de dentro da igreja, então eles não querem ser parte da igreja, né? Então eu mesmo, eu não queria, justamente por causa disso, né? Porque eu via, aí ficava, isso daí é crente, crente do rabo quente, né? Porque eu via muitas pessoas, né, meninas jovens e não tão jovens assim, né, vestindo roupas que eu olhava e falava, oxe, vai pra igreja e depois fica pondo o shortinho do Tchan, descendo até o chão, no pancadão. Falando, oxe, não quero não, prefiro ficar aqui mesmo, curtindo. Pelo menos, né, eu tô sendo, como fala, não é original, sincera, né? Eu tô sendo sincera, né? Eu quero estar no mundão e fico no mundão, não fico fingindo ser cristão dentro da igreja para as pessoas verem que, eu sou da igreja,
né? E fora da igreja eu tô lá curtindo um pancadão com o shortinho até o tchan, descendo até o chão, ralando a boquinha da garrafa, né? Então, por causa disso, então muitas pessoas não querem participar da igreja por causa do mau testemunho do joio, né? Porque Deus disse, na igreja ia ter joio e trigo, trigo e joio. Tanto é que Judas, né? Ele era o joio. Tipo, ele era muito bem visto pelos discípulos, porque ele tinha, né, um grau de escolaridade muito grande, né? Ele era esqueci, não sei se era um doutor, não lembro, mas ele tinha uma posição acadêmica muito boa, né? Ele letrado, tudo. Então, ele ainda administrava, né, o dinheiro da igreja, tudo. E mesmo andando com Jesus, fazendo milagres, né? Porque ele também fazia. Então, participando de tudo e tudo mesmo. Mesmo assim, né? Ele traiu Jesus. Então, para você ver. E era endemoniado, né? Tem isso também, né? Então, a gente vê que na igreja verdadeira de Deus, né, 2%, né, dá ruim, né? Mas, né, 1% já tá condenado, né? Igual Judas. Aquele segundo, né, que foi Simão Pedro, né, que negou Jesus, mas se arrependeu. Então tem essa parte também. Os 10 tá tipo de boa, né? Então a igreja, na sua maioria, está bem. Mas tem esses 2% aí que, né, deu mais ou menos, né? Um deu ruim, mas o outro ainda tinha salvação, né? Porque se arrependeu. Então é pra gente ter isso na nossa mente que na igreja sempre vai ter joio e trigo, né? E aquilo, você não deve, você de dentro da igreja, você não deve condenar uma pessoa porque ela, por causa das suas vestes, porque quem vai convencer essa pessoa de que a roupa que ela está usando não é adequada ou não está agradando a Deus é o Espírito Santo. Então a pessoa que está dentro da igreja, ela deve orar para que o Espírito Santo convença essa outra pessoa de que a roupa que ela está vestindo ou o jeito ou sei lá, alguma coisa nessa pessoa precisa mudar, porque é o Espírito Santo que faz esse papel. Então, quando uma pessoa se coloca no lugar do Espírito Santo e começa a apontar, né, aquilo, não só acaba entristecendo a pessoa da maneira com que ela fala, não necessariamente a pessoa vai ficar triste ou, sei lá, irritada, com raiva, ou sei lá, por causa da advertência, né? Mas sim por causa de como foi falado, porque muitas vezes as pessoas usam de mentira para repreender. Vou dar um exemplo. Tipo, toda a igreja está, tipo, sei lá, comentando de suas roupas e vieram até mim, né? Em vez de falar com você. Ou toda a igreja está reclamando das suas roupas, das suas atitudes, né? Então, tá usando de mentira, porque todas as vezes que alguém fala toda a igreja, já está mentindo, né? Porque a própria pessoa faz parte da igreja. Primeiro. Segundo, nem toda a igreja conhece todo mundo, né? E terceiro, nem toda a igreja fica cuidando da vida dos outros, né? Porque cada um tem sua vida e tem muitas coisas para fazer do que ficar olhando, né? Medindo, ó, tá faltando um dedo de saia ali, tá faltando uma manguinha ali. Ó, aquela roupa ficou transparente, né? Então, já tá mentindo. Então, quando a pessoa usa de mentira para repreender, ali você pode ter certeza que o diabo já tomou de conta, né? Usando aquela pessoa para fazer aquilo que não se deve. Porque
O que é recomendável é que a pessoa ore para que o Espírito Santo faça aquilo que ele veio fazer, convencer, né, do pecado, da justiça e do juízo. Só que Deus, né, ele convence muito mais que isso, né? Ele convence também as nossas atitudes, né, se estão erradas ou não, os nossos pensamentos se estão errados ou não. Então, o aconselhado é que a pessoa ore pelo outro. Por isso que Jesus disse, né? Orai sem cessar. Orai por você e pelos outros, né? E que mais? Cristo apresentou sinais que indicaria sua proximidade, né? Então, Jesus, ele deixou sinais que indicaria a proximidade da sua vinda, que está em Mateus 24, verso 3 ao 33. Ao nos prepararmos para este evento, somos aconselhados a vigiar e orar, né? Então, que é o que eu tô falando aqui. Então, por isso que Deus fala pra gente orar sem cessar, porque é necessário que isso aconteça, né? Senão, vai acontecer o que aconteceu com os apóstolos, né? No Monte das Oliveiras, quando Jesus tinha chamado eles para que orassem com eles e todos adormeceram. Então, e Deus ainda foi, né, enfatizou mais Simão Pedro, porque o diabo já tinha reclamado Simão Pedro para ele, né, para você ver o grau, porque o diabo já tinha instigado ali, né, atitudes em Simão Pedro para que ele negasse Jesus. Então, ali no Monte das Oliveiras, né, o diabo ficou ali, ó, buzinando no ouvido, né, de Jesus, falando, não, ele vai te trair, porque ele sabia, né, porque ele já vem, né, instigando isso, né, em Simão Pedro. Por que eu chamo Simão Pedro? Porque até ali ele ainda não tinha se convertido de fato. Somente depois, né, que Jesus faz as 3 perguntinhas, né, Simão Pedro, tu me amas mais que esses, né? Então ele repetiu isso 3 vezes, né? Então, por causa disso. Então, a gente deve vigiar nossas atitudes em relação aos outros, né? E orar por aquele que você, né, quer falar alguma coisa, ou sei lá. Mas se Deus falar para você falar alguma coisa, então você deve orar muito mais, porque as palavras que devem sair da sua boca devem ser do Espírito Santo e não suas, porque se você falar por si mesmo, vai dar ruim. Porque quando a gente fala por si mesmo, a gente peca. Então, muitas vezes a gente vai usar o quê? De mentira para chamar a atenção dos outros. E isso daí desagrada a Deus, porque foi o que o diabo fez no céu, né, para arrastar a 3ª parte com ele, né? Então, ele começou a mentir lá no céu, dando, como é que é? É mau testemunho, né? Ele ficou falando mal de Jesus para todo mundo. E aí, os anjos pegou e alguns, né, a 3ª parte acreditou no que ele disse, mas a maioria não acreditou, graças a Deus, né? E aí, do mesmo jeito, acontece aqui com a gente. Se a gente não estiver cheio do Espírito Santo, não orar antes de falar com alguém, a gente vai ser tomado por demônios, vai falar em nome do diabo e ainda vai achar que tá falando em nome de Deus. O que é pior, né? E porque quando Jesus pegar e chamar fazer a chamada, né? Vinde benditos do meu Pai, essas pessoas vão ficar de fora. E aí eles vão começar a reclamar. Como assim? Em teu nome, né? Eu fui lá chamar a atenção da coleguinha. Em teu nome, eu fui lá, chamei a atenção do coleguinha. Em seu nome eu preguei para essa pessoa. Em seu nome eu curei.
Eu profetizei em seu nome isso, em seu nome aquilo. Deus falou, aparta de mim, não tenho parte contigo, eu não te conheço. Oxe, né? Então, por isso que muitas pessoas vão se perder, porque o orgulho, né? O orgulho faz com que essas pessoas não ouçam a voz do Espírito Santo. Então, elas nunca pedem perdão, acham que sempre tá certa, né? Se nega a reconhecer o seu erro e coloca aquele manto de justiça própria. Não, eu não erro, eu não errei, eu estou certa, eu fiz o que Deus mandou, né? Eu fiz o que, né? Tá escrito aqui, eu aprendi que quando isso e aquilo lá, eu tenho que fazer isso. Olha lá, foi Deus quem te chamou para fazer isso ou foi você que se levantou sozinha e foi lá? Né? As palavras que saíram foi do Espírito Santo ou foi de outro espírito? Então a gente precisa vigiar por causa disso, né? Nós, por natureza, somos pecaminosos e a gente gosta de um pecado. Naturalmente, porque a gente já nasce em pecado. Então, a nossa carne gosta de pecar. Mas, quando a pessoa está cheia do Espírito, ela fala, não, né? Eu tenho que orar, porque o que tem que falar aqui tem que sair de Deus. Não pode ser coisa da minha mente, né? Eu não posso falar de um jeito que vai fazer com que tudo piore, né? Então, tem que ter essa sabedoria divina para poder falar com as outras pessoas. E quando não tem, sempre dá ruim, né? E aí, o que mais? Ao nos prepararmos para este evento, somos aconselhados a vigiar e orar, né? Mateus 24, o verso 42, Lucas 21, verso 36. Nesta lição aprenderemos um pouco mais sobre este fascinante tema, né? A volta de Jesus. E primeiro, né? Apocalipse 1, 7. Deixa eu ver a pergunta. Segundo Apocalipse, quantos verão a segunda vinda de Jesus? Apocalipse 1, 7. 1, 7 aqui. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então, quantos verão a vinda de Jesus? Aqui está falando que todo olho verá. Então, se todo olho verá, porque todo olho verá, né? Por que todo olho verá? Porque haverá ressurreição, né? E Deus não disse que todo olho verá no mesmo momento. Deus disse que todo olho vai ver, né? Ele vindo nas nuvens, né? Com seus anjos. Então, porque a gente sabe, aqui já tem um estudo também, se você quiser dar uma olhadinha, falando sobre a ressurreição. Então, existe uma ressurreição primeira e uma ressurreição segunda. A ressurreição primeira, né, a primeira ressurreição, acontece com os salvos que aceitaram Jesus e viveram, né, conforme que Deus tinha ensinado na Bíblia. Então, viveram segundo o Espírito, então viveram no Espírito. E a segunda ressurreição são para os ímpios. Por isso que Deus fala que todo olho verá, né? Não necessariamente no mesmo tempo, mas todo olho verá, né? E aí, a segunda ressurreição é para a execução dos ímpios. A primeira ressurreição
é para os santos que aceitaram Jesus. Então, os santos, eles irão ressuscitar agora na segunda vinda de Jesus. Assim como foi na primeira vinda de Jesus, né? Houve ali uma primícia dos mortos que ressuscitaram com Jesus após a ressurreição de Jesus, né? Que lembra que quando Jesus foi morto, né? Teve um terremoto muito grande que jogou os mortos para fora, né? E um desses, né? Eu acredito muito que seja João Batista, né? Porque Jesus não foi lá onde João Batista estava, né? Lembra? Então, muitas pessoas ficam indignadas, né? Como assim? Era primo, abriu caminho para ele, né? Ele estava ali preso e não foi nem dar como fala? Uma palavra, né? Para João, acalentar João. Ah, não, né? Logo, logo eu vou chamar ele para despertar, né? Assim como foi com o amigo de Jesus, né? O melhor amigo, né? O Lázaro. Ele falou, Lázaro morre. Então ele continuou fazendo o que tinha que fazer, né? Depois de 3 dias é que ele foi. Então, não sei se foi 3 dias, mas depois de 3 dias, Lázaro foi ressuscitado. Então, a mesma coisa, né? Eu acredito que aconteceu com João Batista, né? Que ele fez o que tinha que fazer, porque ele iria morrer, ressuscitar e João Batista ia ir com ele, né? Feliz da vida para o céu, com Jesus. Então, e assim também foi com Moisés, né? Moisés, foi Moisés? Acho que foi, né? Que Moisés, ele tinha... foi Moisés mesmo. Que Deus falou que ele ia morrer, que era para ele preparar lá o povo, né? E preparasse lá um novo cântico. E aí, Moisés foi, falou, no caso ele queria entrar na cidade, né? Prometida. Deus falou, não, você não vai, você vai morrer. Ela, como assim? Como assim? Cheguei até aqui, não vou entrar. Ela, não, você vai morrer. E aí, sim, senhor, né? Acho que ele ficou com aquele pensamento, né, do que ele tinha feito, né, que Deus tinha falado para ele encostar a vara na rocha, e ele foi lá e plau na rocha. Então, né, ele não obedeceu. Mas foi o que aconteceu. E aí, né, do mesmo jeito, falou, não, você vai morrer, então fecha os olhos. E aí ele dormiu, e aí depois, né, ressuscitou. E foi pro céu, né, tanto que no Getsemane, quem aparece lá? Moisés, né, e Elias. Então, tudo na Bíblia, né, tem um ponto de ligamento com o nosso tempo. E com o tempo que eles viviam naquele momento. Então, sempre tem esse ponto de ligamento com o nosso tempo. E do mesmo jeito, vai acontecer agora, né, quando Jesus voltar. Os santos que escolheram estar com Jesus serão ressuscitados, porque obedeceram, tiveram o batismo de arrependimento dos pecados e foram batizados com o Espírito Santo, né? E assim viveram no Espírito dia após dia até a vinda de Jesus, né? Se não morrer, né? Mas se morrer na primeira ressurreição, ali vai ser ressuscitado os santos de Deus, né? Então, todo olho o verá, né? Tem gente que fala que a vinda de Jesus é secreta, né? Mas a Bíblia diz que todo olho verá, né? E não vai ser só um aparecimentozinho, não. Quando Deus fala que todo olho verá, é porque o negócio vai ser estrondoso, literalmente, porque vai vir com som de trombeta, anjos cantando, né? Vai vir numa comitiva de festa. A vinda de Jesus agora vai ser uma comitiva de festa, tipo, maior do que quando ele nasceu, né? Que os próprios anjos desceram cantando, né? Glória, aleluia. Então, essa vinda vai ser espetacular, né? Uma maravilha. E agora aqui em Mateus 24, que advertência fez Jesus sobre
a esse evento. Mateus 24. Vamos dar uma olhadinha em Mateus 24. Mateus 20. Opa, passou. Mateus 24, o verso 4 e 5. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Por quê? Virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, né? E olha que coincidência, né? Eu também estava falando isso ontem, né, com essa minha amiga. E porque ia haver muitos falsos cristos, né, dizendo. E hoje, no nosso tempo, gente, a quantidade que tem de anticristo no mundo, no caso de falsos cristos no mundo, né, porque eles se dizem ser Cristo, né, é o Cristo encarnado, eles falam. Não, eu sou o Cristo encarnado. E faz milagre, faz isso, faz aquilo, né, tanto que tem uma multidão de pessoas seguindo e afirmando ser este o Cristo. Mas, né, se você estuda a Bíblia, você sabe que isso tudo é mentira, né? E aí, Deus fala ainda também por causa de uma coisa, porque antes da vinda de Jesus, o anticristo, no caso o próprio Satanás, personificará a Cristo, né? Se mostrando às pessoas como se fosse um anjo de luz, né? Uma pessoa boa, né? Um ser divino, iluminado, né? Com palavras doces, né? Assim como Jesus falava, o diabo vai imitar, né? Não a volta de Jesus como vai ser, né? Porque ele não viu, então não tem como imitar. Mas ele vai fazer de acordo com o que está aqui no livro de Apocalipse em João. Ele vai usar tudo que está aqui escrito de informação sobre a vinda de Jesus para forjar a vinda de Jesus antes de Cristo, o verdadeiro. Então, o diabo ele vai se personificar o próprio Jesus, né? Ele vai imitar a aparência, o jeito da voz, o que Jesus fazia quando estava aqui, né? Ele vai fazer tudo isso, vai fazer milagres, vai abençoar e vai falar isso e aquilo. E uma coisa que você deve ficar de cabelo em pé, quando o diabo falar, né, falando seu Cristo, falar que mudou o sábado bíblico para o domingo, aí você pode ter certeza que é o diabo personificado com a aparência de Cristo. Mas ele não é Jesus Cristo, o justo, né? Mas é o enganador de todas as nações. Continuando aqui, então, Satanás empreenderá todos os esforços para realizar inegáveis milagres, com o intuito de validar seus ensinos e, consequentemente, enganar as pessoas. O estudo da Bíblia, o amor, a verdade e a diligência em obedecê-la é a única proteção contra os enganos do inimigo, né? Que é o que Jesus diz, cuidado para que ninguém vos engane, né? Por isso que Deus fala pra gente não ler a Bíblia, né? Mas precisa estudar, porque quando a gente lê, a gente esquece, mas quando a gente estuda, fica algo guardado, né? Aquilo que você vai precisar, Deus mantém, porque Ele sabe a nossa deficiência, né? Hoje que a gente se encontra, então o Espírito Santo retém, né? Aquilo que você mais vai precisar, pois pode esperar que tá guardado, bem guardadinho. No momento necessário, o Espírito Santo vai trazer assim à tona que você vai falar, nossa, eu me lembro como se fosse hoje, tal, né? E aí você vai falar. Então, é importante você estudar a Bíblia. Agora, Mateus 24, verso 27, que comparação fez Jesus com a sua vinda? O verso 27. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra
até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, isso, né, deixa bem claro que a vinda de Jesus não será, né, como fala? Escondido. Tem gente que fala que é tipo assim, né? Então, aqui tá falando que vai ser claro, né? Vai ser visível para todo mundo que tem olho, né? Vai ser visível, todo mundo verá. Deus disse, todo olho verá. Fala, mas eu sou cego, e aí? Eu vou ver como? Olha lá, Deus disse, todo olho verá. Se você é cego, você vai ver. Você estando vivo, você vai ver. Se você estiver morto e foi batizado em nome de Jesus, no Pai, do Filho e do Espírito Santo, você vai ver com seus olhos, tá? Então não fique preocupado quanto a isso, mas você vai ver, porque Deus disse que você vai, né? Você diz todo olho, então é todo olho vai ver. E você diz que é porque é, né? Então Jesus alertou seus discípulos que muitos falsos profetas tentariam levá-los a crer numa segunda vinda secreta. Isso era o nome que eu estava tentando lembrar. Oculta, né? E misteriosa, quando na verdade ela será visível e todos os pontos de vista, todo olho verá, será como um relâmpago fendendo as nuvens, né? Mateus 24, verso 26 e 27. Agora, em Atos 1, o verso 11, Jesus voltará literalmente ou só em espírito, como alguns ensinam, né? Falar, não, Jesus vai vir no sentido espiritual, né? Será? Vamos dar uma olhadinha aqui o que a Bíblia diz, né? O que Deus disse aqui na Bíblia? O verso 11. Aqui. E eis que na mesma hora pararam junto à casa em que... Peraí, eu acho que eu... Errado? Eu peguei errado. É Atos 1, 11. Eu tava lendo o 11, 11. É 1, 11. Aqui. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? E aqui eram 2 anjos, né, que estavam fazendo essa pergunta para uma multidão que estava lá olhando quando Jesus foi assunto ao céu, né? Então ele foi ao céu. Então eles fizeram essa pergunta, né, os anjos, por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus virá do modo como o viste subir. Então, como Jesus foi? Então, ele estava em pé, o corpo dele foi elevado até a nuvem e da nuvem sumiu, né? Foi pro céu. Então, desse mesmo jeito, só que o reverso, né? Ele vai aparecer na nuvem e vai ficar lá. E o nosso corpo é que vai ser assunto até a nuvem onde ele está, e aí a gente vai pro céu, né? E aí desaparece. Então, desse jeito. Então, se alguém está ensinando de outra forma, então não acredite, porque o que está escrito aqui é a palavra de Deus, não sou eu que estou falando nem inventando, nem estou achando, né? Está escrito aqui, a gente leu, né? Então, eu falo para vocês sempre, né? Leia na sua Bíblia, né? Porque você já está habituado com ela. Então, na linguagem que você está habituado, pode ler na sua Bíblia. Pode mudar algumas palavrinhas, mas o contexto, o conteúdo, né? É praticamente a mesma coisa, né? O que muda sempre é algumas palavras que ficam um pouco diferente. Algumas ficam mais claras e outras ficam mais difíceis de entender. Então, se for o seu caso, né, tem Bíblia na linguagem de hoje, que fica muito mais fácil de você entender se você não entende nada de Bíblia, né? Então fica muito mais fácil. E tem outras que já tem uma linguagem mais ou menos, né? A nova, né, internacional,
a internacional. Tem essa daí, que ela é mais ou menos, né? E tem a King James atualizada, que também tem uma linguagem que mistura a parte antiga com agora, né? Mas tem mais do jeitinho antigo, né? Eu gosto muito da King James, mas eu tenho a linguagem de hoje também e tenho essa daqui que é a Ara, né? Almeida atualizada. Ah, não, como que é? Almeida. Revista e atualizada. Essa daqui que eu tô lendo. Então, depois de ter estado com os discípulos durante 40 dias. Então, aqui, ó. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha ido para o Pai. O Pai aceitou o sacrifício. Então, ele voltou para a terra. E aí ficou mais 40 dias com os apóstolos, né, os discípulos. E aí, tá em Atos 1, verso 3, Jesus subiu ao céu. Imediatamente, os anjos disseram aos discípulos que estavam perplexos pela separação. Varões Galileu, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Atos 1:11 que a gente leu. Em outras palavras, disseram que o mesmo Senhor que naquele momento os haviam deixado um ser pessoal, de carne e osso, né? Porque as pessoas acreditam que morreu, pronto, vira espírito. Não, o que é um espírito? Não, aquilo ali a gente não toca, a gente atravessa a mão dentro, né? Não tem carne, não tem osso, tem nada. Ali é só a aparência ali da pessoa, um fantasminha. A gente, né, pode enfiar o braço, sai do outro lado, a gente vê do outro lado. Aqui tá falando o contrário, né? Jesus era de carne e osso, tanto que como que que não acredita nas coisas, tinha que ver. Ah, esqueci o nome dele. Qual que é o nome? Você lembra, né, do discípulo? Falou, tem que ver para crer. Aí ele tocou na mão de Jesus, viu o buraco, falou, toca aqui. Jesus falou, toca aqui do meu lado para você ver, né, onde eles enfiaram a lança em mim. Toca aí para você ver. Aí foi o lança, aí de joelho caiu no chão, falando, nossa Senhor, você é meu Deus, isso aqui, né, reconhecendo Deus, depois que tinha tocado e visto ali com os próprios olhos, né, apalpado Jesus falando, eu tô com fome, tem alguma coisa aí, né, em 3 dias ali, né, com fome, e aí eles falam, tem alguma coisa aí, tô com fome, né, tô com sede, não sei. Então, do mesmo jeito que ele era antes, né, ele ressuscitou, com carne e osso, com fome, né, com vontade, né. Então, do mesmo jeito ele vai voltar, certo? E não meramente uma entidade espiritual, né? Lucas 24, verso 36 e 43. Haveria de retornar à terra. A segunda vinda de Cristo será tão literal e pessoal quanto foi sua partida. E é claro, lembrando que Jesus, quando ele foi ressuscitado, ele já ressuscitou glorificado. Então a aparência de Jesus, né, tá muito mais bonita, né? Tanto que os discípulos, alguns ficaram assim, né? Tipo, é esse meu mestre? Mas eles ficaram com vergonha de perguntar, né? Mas depois eles viram que realmente era Jesus, né? Só que Jesus estava com a aparência glorificada, então tava, né, super bonito, né? Porque quando Jesus morreu, ele tinha o quê? Tinha passado 40 dias de fome, né? 40 dias, 40 noites lá no deserto. E aí depois já foi lá pra cruz, então ele já tava feio que dói, né? De magro. Depois ainda deram um cacete nele, arrancaram o couro dele, né? Já tá com a aparência toda inchada, tentando levar porrada na cara. Por causa do que os romanos tinham feito isso com ele, né? Então ele tava desfigurado na cruz, né? Pra gente ver o que o pecado faz no ser humano. Então, a pessoa
que vive em pecado acaba sendo desfigurado. Não que Jesus, ele vivia em pecado, mas ele recebeu, né? Ele se fez maldito para que nós fôssemos chamados vinde benditos de meu Pai. Então, por causa de nós, ele se fez maldito e morreu na cruz para que o pecado fosse exterminado, para que nós tivéssemos, né, uma segunda chance de ir com ele e viver com ele por toda a eternidade no céu e na nova terra, né? Porque ele vai vir para transformar essa terra que está completamente, né? Não aguenta mais, a própria terra não aguenta mais, nem a gente, nem a terra, nem a natureza, nada nesse mundo aguenta mais tantos anos. Não aguenta mais, tipo, sei lá, não aguenta mais 10 anos. O planeta não aguenta, gente, né? A própria natureza está gritando, né? Que não aguenta mais tanto pecado. E a gente também não aguenta mais. Então, Jesus vai voltar. Porque a gente já tá num grau que acho que ultrapassou Sodoma e Gomorra. E Babilônia. E a pessoal do dilúvio, né? O negócio já chegou num grau que chega, né? Não tem mais como aguentar. Não tem mais como suportar. Agora, continuando aqui em Mateus 24, verso 31. Alergia. Qual que é? Mateus 24, 31. Ah, tá. Tô em Atos ainda. Mateus 24. Opa, passou. 24, 31. Aqui. Qual é a pergunta? Quem acompanhará Jesus em sua vinda e o que farão? Né? Quem é que vai vir com Jesus? O que eles vão fazer? E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Então não vai ser silenciosa, né? Não vai ser secreta, né? Como alguns pregam. Então, com grande clangor de trombeta. Então, é um som de trombeta muito grande, que vai dar para ouvir, vai ecoar no mundo inteiro. Como isso é possível? No caso, lembra que a terça parte dos anjos, né, se corrompeu, mas sobrou a outra parte, né? Lembra que tem 4, certo? Quatro partes. Então, essa terça parte se corrompeu. Então, sobrou tudo isso daqui, ó, de anjos. Então, imagina todos os anjos com a trombeta de Deus tocando, né? Com grande clangor. É difícil falar, né? Clangor, né? Tocando ali com todo o fôlego que tem, né? Porque ali tá vindo a vitória. Vitória em Cristo, né? Tem até um hino. Vitória em Cristo. Eterna vitória. Então, esses anjos, né, que não se corromperam, vão me tocando a trombeta, cantando, né? Então vai ser uma festa no céu, literalmente, né? E quem não for pro céu vai estar perdendo algo incrível, né? Tanto que o diabo não quer que ninguém vá, porque ele já sabe como é, sabe que é maravilhoso. Ele que quis se corromper, agora não tem mais oportunidade pro diabo, né? Porque ele já perdeu todas as oportunidades, né? Quando ele foi expulso do céu, ele perdeu tudo isso, né? Porque ele blasfemou contra o Espírito Santo. Então ele se negou a ouvir o Espírito Santo de Deus, que leva a pessoa ao arrependimento. Então ele não se arrepende mais, ele não sente remorso. No caso, não se arrepende mais, né? Talvez remorso pode até sentir, mas não adianta para nada, porque ele não se arrepende.
Então, quando a gente não se arrepende daquilo que faz, tem consciência de que é errado, mas não se arrepende, você está agindo como anjo caído. Então, por isso que é tão importante o Espírito Santo, pedir o batismo do Espírito Santo diariamente para que ele nos convença. E aquilo, não adianta você pedir já falando, ó, mas eu não quero saber disso, né? Então você não está sendo sincera. Tipo, você quer, mas não quer. Tipo, ó, eu quero o Espírito Santo, mas eu quero para fazer isso, né? Eu quero falar em línguas. Não quero ficar aí fazendo essas coisas. Não quero sair pregando. Eu só quero falar em línguas. Para me sentir importante, fazer parte. Né? Então não é assim. A pessoa recebe o Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. Né? Já começa por aí. Você morre. Você precisa morrer todos os dias. Não só no batismo. O batismo é o batismo, né? Nas águas é o batismo do arrependimento. Ali você se arrepende de tudo que você fez, porque você não sabia o que estava fazendo. Então, agora que você sabe, você é batizado. Então, ali você morre, né? Figuradamente, né? Em espírito, vamos dizer assim. Então, ali o seu eu morre para que Jesus, através do Espírito Santo, nasça dentro de você e te dê a vida dele. Né? Então, para que você continue vivo, você precisa pedir todos os dias o batismo do Espírito Santo para que você viva a vida de Jesus e não a sua mesma. Entendeu? Então, quem é que vai te convencer se você está fazendo o que é certo ou errado? É o Espírito Santo e mais ninguém. Então, o que é pecado para uma pessoa pode não ser para outra pessoa. Né? Porque cada pessoa é diferente, cada indivíduo é diferente, porque que cada pessoa é importante para Deus, porque é único. Você é único. Deus não vai criar outra pessoa para substituir você. Você é único. Então Deus preparou uma casa para você no céu com o seu nome, e essa casa vai ficar lá se você não for. Por quê? Porque você é único. Ninguém mais pode substituir outra pessoa. Então, eu não posso ser substituída por outra pessoa porque eu sou única. Não existe outra Rose igual eu. Pode ter até o mesmo nome, o mesmo sobrenome. Pode até ser parecida comigo mesmo, né? Mas eu, geneticamente, sou única. Não tem como ter outra Rose igual a mim, porque Deus me fez única, assim como fez você também único, né? Então, cada pessoa tem a sua casa com uma plaquinha com seu nome no céu. Uma plaquinha com seu nome, tem uma coroa com seu nome, tem uma veste com seu nome. Então, Deus fez tudo exclusivamente, individualmente, para eu e você, únicos, né? Recebermos isso de Deus quando estivermos, no caso, na vinda de Jesus, a gente já recebe parte disso, né? E no céu só é concretizado todas as promessas que Deus fez a nós. Então, é só bênção. Quem acompanhará Jesus em sua vinda, né? O que farão? Então, a gente viu aqui que são os anjos, né? E eles vão tocar as trombetas de Deus, né? Com grande, né? Clangor. Muito complicadinha essa palavra de falar, né? Então, continuando aqui, agora a gente vai pro Apocalipse 8. Apocalipse 8, a gente vai fazer uma comparaçãozinha aqui, né? Apocalipse... Aqui. Apocalipse 8:1. Vamos comparar aqui. Apocalipse 8:1
quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. E essa meia hora é literal. Então, por que fica silêncio no céu cerca de meia hora? Por quê? Né? Meia hora. Meia hora é exatamente cerca de 7 dias, né? Profético, né? Profeticamente falando, é cerca de 7 dias, né? Se você for pelo princípio, dia, ano, quando você chega em meia hora, né? 30 minutos, é cerca de uma semana. Então, por que fica silêncio no céu? Lembra que quando Jesus vem, né, ele vem com todos os anjos que a gente leu, né? E eles vêm tocando a trombeta, né? Por quê? Nisso é aberto o último selo, né? E aí é tocada a última trombeta. É também dado a 7ª praga. Então, a sequência de 7 do livro de Apocalipse acontece nesse período. Então, quando toca a trombeta de Deus, né, a última trombeta, aí acontece essa sequência de 7. O 7º selo é aberto, toca a trombeta, cai a 7ª praga. Jesus, no caso, os anjos todos, né, vem com Jesus, por isso fica silêncio no céu, porque não tem ninguém no céu. Vem todo mundo pra cá nos receber numa comitiva festiva que vai ser um espetáculo pro mundo, né? Só vão esquecer aqueles que vão morrer eternamente, mas aqueles que estarão vivos em Cristo Jesus e aqueles que serão ressuscitados vão lembrar desse momento para toda a eternidade. Porque vai ser espetacular, você não pode perder, né? Então, aqui, como ficará o céu, né? Ficará em silêncio na abertura do 7º selo, porque os anjos, e todos os anjos, né, no caso, vão vir com Deus Pai e Deus Filho, porque o Espírito Santo não vem, porque já tá aqui entre nós, né? E que é a volta de Jesus. Então, é nesse período que acontece o quê? Aquele grande terremoto, porque a 7ª trombeta foi tocada, então acontece a 7ª praga foi caída também. Acontece esse grande terremoto igual nunca, jamais houve. Quando o mundo foi formado, nunca houve um terremoto igual vai acontecer na vinda de Jesus. Né? Vai ser um terremoto que vai abalar as estruturas inteiras do mundo inteiro ao mesmo tempo. Então, ilhas vão desaparecer. Praias, no caso aquela costeira litorânea ali todinha, vai sumir, vai ser varrida do mapa. As montanhas vão tremer e vão cair. Então, a terra vai se abrir, né? Vão engolir as pessoas, né? Porque isso já tá acontecendo aí em algum... Acho que na África tem mais um lugar também que tem isso. Já a terra se abriu num espaço gigantesco, né? Que apareceu lá. Isso é só uma pitadinha do que vai ser na última trombeta, a última praga, o último selo, né? Porque a gente já está na última igreja, na igreja de Laodiceia. Claro que a gente se refere num período espiritual, porque a igreja de Laodiceia não existe mais como no tempo dos apóstolos, né? Só existe ali, talvez, uma ruína ali da igreja da época. E Agora vamos continuar aqui. Então, a abertura do 7º selo corresponde à volta de Jesus. Quando ele for aberto, a misericórdia de Deus não mais pleitará em favor dos culpados, habitantes da terra. Quando Jesus voltar em sua majestade, virá acompanhado por todos os seus anjos para reunir os salvos dos
quatro cantos da terra. O livro do Apocalipse declara: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora, né? Que a gente acabou de ler, no Apocalipse 8:1. Esta meia hora de silêncio no céu não será literal, mas profética, né? Que a pessoa lê e fala, não, vai ter um silêncio, então o planeta inteiro vai ficar silêncio. Não, é no céu, a gente não vai ouvir nada, tipo, de silêncio. Pra gente vai continuar como tá aqui agora, né? É um vizinho que tocando um pagode, ou tá ali tocando um forró, ou tá ali tocando um pancadão, ou tá ali tocando a música de Deus, ou tá ali tocando um hino, outra música ali, sei lá, gente, todo tipo de música, né? A gente não sabe. Então vai continuar a mesma coisa, casando, dança, casamento, sei lá, tá no aniversário, enterro, vai ser tudo a mesma coisa. Só que, né, no céu vai estar acontecendo alguma coisa, né? A gente é que não vai ter ciência disso, né? É igual hoje. Hoje tá acontecendo o juízo no céu. A gente não tá vendo nada, não tá ouvindo nada, né? A gente só sabe o que tá acontecendo, mas a gente não tem visualmente como ver ou ouvir o que está acontecendo no juízo do céu. Mas a gente sabe como que é, porque na Terra tem também, né, julgamento aí que as pessoas participam, né, são chamadas para participar. E é isso. Então aqui, ó, acho que eu vou até deixar a tabelinha para vocês. Eu deixo escrito, né, que é aqui, ó, um dia profético é igual a um ano, certo? Então, 12 horas igual a 6 meses, 6 horas igual a 3 meses, 3 horas igual a 45 dias, 1 hora, 15 dias, 30 minutos, 7 dias mais ou menos, né? Cerca de 7 dias. No caso, seria 7 dias e meio, mais 7 dias, né? Aquele negócio da virada, né? É tipo, é igual Jesus, né? Quando ele ressuscitou. A gente sabe que ele morreu na sexta, foi enterrado. Aí no sábado ele descansou. Aí nas primeiras horas ali, né, do primeiro dia, ele ressuscitou. Então ele não ficou 3 dias completo. Ele ficou um pouco da sexta, um pouco do sábado e um pouco do domingo. No caso, o sábado ficou inteiro mesmo. No sábado ficou inteiro. Foi um pouco da sexta, sábado inteiro, né? Ele descansou o sábado inteiro. Aí um pouco do primeiro dia da semana, né? Que a gente chama de domingo. Então, foram 3 dias literal? Não. Foi cerca de 3 dias, né? Igual a vida de Jesus. É cerca de 3 dias, por quê? Vai pegar um tantinho de um inteiro e um tantinho do outro, né? É assim. Como a profecia fala de cerca de meia hora, isso dá exatamente uma semana, né? 7 dias. Eis o tempo que Jesus levará para vir buscar os salvos e resgatar. E regressar ao céu. Então ele vem e nos leva. E 1 Tessalonicenses, vamos achar aqui Tessalonicenses. O estudo vai ficar longo, né, gente? Eu achando que ia ser rapidinho. Já tem quase 1 hora. Falando da voz de Jesus é maravilhoso, né? 4, o verso 13 até o 16. Já tá até aqui marcado, ó. A perguntinha é: o que acontecerá com os salvos que estiverem mortos? Então, as pessoas salvas que morreram em Cristo, o que vai acontecer com esses, né? O meu título tá escrito assim, ó: a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Aí tá escrito: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes
com respeito aos que dormem, né? Os que estão mortos, para não vos entristecerdes, como os demais que não têm esperança, né? Que as pessoas sem esperança, né? Eles acham que, tipo, morreu, acabou, morreu para sempre, nunca mais vou ver essa pessoa na minha vida, né? É tipo, é despedida para sempre. E na verdade, Deus está falando aqui que não, né? Não sejam ignorantes a respeito dos que dormem, né? Não seja como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, né? Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor isso. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui tá falando que a voz de Deus vai descer até os mortos. Não tá falando que Jesus vai descer até os mortos, tá entendendo? Né? Não vamos confundir aqui. Né? Aqui tá falando que a voz, né, vai descer até o morto, né? Porque tá escrito aqui que vai ressoar a trombeta de Deus. E aí a voz do arcanjo, né, vai fazer com que os mortos ressuscite, né? Então é a voz, não é que Jesus vai descer até os mortos. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, Deus, ele não quer que a gente fique triste quando alguém, né, da nossa família, nosso parente, amigo, sei lá, alguém que a gente goste, morre no Senhor, né? Não fique triste, né? Essa aqui, né? A gente fica meio assim, né, tristezinho, porque a gente tá se despedindo, mas é só por um momento, né? Jesus tá voltando e vai ser depressa. E a gente não deve ficar triste, porque Jesus já disse, né? Eles estão dormindo, estão descansando. Então, eles não vão passar por aquilo que a gente vai passar, né? A tribulação, a perseguição, né? Alguns pela morte, né? Eu não sei se eu vou passar ou não, né? Então, alguns serão presos em calabouços, prisões, serão jogados em, sei lá, né, tanta loucura, pessoa endiabrada, né, pensando em coisas aí mirabolantes para fazer com o ser humano, né, para que a gente, no caso, se arrepende de ter aceitado Jesus. Então, eles querem fazer pior do que fizeram na Idade Média, né, que serraram, cortaram a cabeça, escapilaram, tipo, a pessoa, né, colocaram na máquina para tirar a pele da pessoa enquanto tá viva lá, girando, esticando as pernas, braços, tanta coisa, gente, que é pavorosa, né, a palavra é abominável, né, mas eles fizeram, né, por ordem da igreja romana. E então, o que acontecerá com os salvos que estiverem mortos? Ressuscitarão primeiro, né? Agora, 1 Coríntios 15, o verso 51. 1 Coríntios, acho que tá bem aqui na sequência. Eu tinha visto aqui. Em Timóteo. Colossenses que eu vi. Coríntios. 1 Coríntios. 1
1 Coríntios 15, 51. Aqui. 51 a 53. Qual a pergunta? O que acontecerá com os salvos vivos? A gente viu que os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Agora, e o que as pessoas que estiverem vivas em Cristo Jesus, o que vai acontecer com elas? Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, né? Nem todos vão morrer. Mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, né? A 7ª trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, né? Incorruptíveis, certo? E nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, por que isso precisa acontecer? Porque senão a gente não consegue ficar na presença de Deus, né? Porque o nosso corpo já não aguenta, o nosso corpo tá igual ao planeta Terra, não aguenta mais tanto pecado, né? A gente está cada dia morrendo, se degradando. Tanto pode ver que a nossa pele racha, né? Assim como a terra, né? Você vê a terra se abrindo. Pode ver, nossa pele se racha também. Tem pessoas que têm o pé rachado, tem pessoa que tem rugas, né? Isso é um tipo de rachadura. É estria, né? A pele de homens e mulheres, tá, gente? Se racham e aparecem as estrias, né? Porque não aguenta o processo de crescimento muito rápido, então a pele se rompe. É a mesma coisa que está acontecendo no planeta Terra. Ele não está mais aguentando, então eles estão se abrindo. Por isso acontecem as rachaduras na Terra, né? E outras coisas, né? Então, tanto o ser humano não aguenta mais viver nesse mundo de pecado, quanto a própria terra, a própria natureza não está mais aguentando. Então, Jesus vai voltar e vai ser logo, né? Então, o que acontecerá com os salvos, né? Seremos todos transformados, né? Que falou, e imortais, a gente vai se revestir da imortalidade, né? Também da incorruptibilidade, né? E agora Apocalipse 20, o verso 5. Voltando aqui para Apocalipse 20, o verso 5, com a pergunta: o que acontecerá com os ímpios? Agora a gente chegou na parte dos ímpios. Que estiverem mortos. Então, as pessoas que não aceitaram Jesus, nem o seu sacrifício, nem o evangelho eterno, né? Que o evangelho eterno é justamente Jesus na cruz, né? Que foi o evangelho eterno, é o quê? O evangelho que Deus deu no jardim do Éden, né? Porém, inimizade entre ti e a serpente, entre a tua descendência e o teu descendente. Quem é o descendente? Jesus, né? Então, esse Jesus da profecia de Gênesis continua aqui no livro de Apocalipse. E durante toda a história da Bíblia, esse é o evangelho eterno. E hoje a gente prega esse evangelho eterno para o mundo, né? E continuando, muita gente não aceita o sacrifício de Jesus, que é o evangelho eterno. Mas aqui é o verso 5, né? 20, verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, os mortos que não aceitaram, né, Jesus nessa primeira ressurreição continuarão mortos, né? Ele está falando aqui que eles não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Então, na segunda vinda agora de Jesus, acontece a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos.
E aqueles que não aceitaram Jesus e o seu evangelho eterno ficarão mortos até que se complete os 1000 anos, porque depois dos 1000 anos eles vão ressuscitar para o juízo de condenação, que no caso é exterminar pecado e pecador, né? E é isso. Então, os ímpios que estiverem mortos, quando Jesus voltar, permanecerão mortos na sepultura até que se completem os 1000 anos, né? Foi o que a gente leu. Os salvos que ressuscitarem na primeira ressurreição receberão a autoridade para julgar os ímpios e os anjos caídos, né? Deixando bem claro, são os anjos caídos. Apocalipse 20, o verso 4, 1 Coríntios 6, o verso 2, né? Você pode comprovar aí na sua Bíblia. Eu vou deixar na descrição, como sempre. Este tribunal, composto por Cristo e pelos salvos, examinará os registros dos perdidos, onde se acham registradas todas as obras deles, e para ver porque eles não podem herdar o reino de Deus. É essencialmente importante que os redimidos da terra compreendam o trato de Deus com aqueles que persistentemente rejeitaram o convite de salvação. Não haverá dúvida alguma quanto à bondade e à justiça divinas no trato com aqueles que não se arrependeram. Então, Deus não vai ter nenhum trato ali de misericórdia com aqueles que não se arrependeram. Então, se você está vivo, então se arrependa. Se você não lembra, então peça ao Espírito Santo que te lembre, né, o que você fez para que você possa pedir perdão a Jesus enquanto ele ainda está lá. Quando ele sair, acabou a sua oportunidade. Então, quando Jesus sai, vai haver silêncio no céu. Lembra que a gente estudou? Vai haver silêncio no céu, porque todo mundo que está lá no céu vai descer até aqui para vir buscar a gente numa comitiva festiva de glória e majestade, né? Amém. A gente também vai ser revestido e ó, a gente vai ficar uma lindeza. Maravilhosos, né? Subindo lá para o céu, lindo, maravilhosos, revestidos da imortalidade, incorruptíveis, né? Ó que lindo, né? Vestido de glória, né? Com os rostos resplandecentes, né? Imagina se a gente acha bonita, né? Aquelas modelos da Victoria's Secret, né? Com aquelas maquiagens super iluminadas, fica tão bonito, né? Aquelas asas de anjos, né? Todos brilhantes, tarará. A gente vai ficar muito mais bonitinha, gente, ó. Ela se prepare, viu? Porque a pessoa aqui vai ter os caixinhos dela renovados, né? Até a cintura, né? Porque vai crescer meu cabelo, né? Que caiu bastante, né? Devido os hormônios, né? Que ficaram muito bagunçados, né? Outro assunto, né? Bora lá. 2 Tessalonicenses. Não vamos nos demorar em assuntos pessoais. 2 Tessalonicenses 2:8. O que acontecerá com os ímpios que estiverem vivos? Agora é os ímpios vivos. O que vai acontecer, né, com esse povo? 2:8. O que vai acontecer com os ímpios que não se arrependeram, né? Não quiseram nem saber de Deus, pelo contrário, repudiaram de Deus. O que vai acontecer com eles?
então será de fato revelado o iníquo. Peraí, 2, peraí. 2 Tessalonicenses, 2:8, tá certo, 2:8. 2:8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, é Deus que vai matar os ímpios? Não, né? Pela manifestação de Deus, o ímpio é morto. Então, Deus não faz nada. Só por ele aparecer ali, só por ele estar ali, os ímpios morrem. Por quê? Eles estão com o pecado grudado neles. Então, a presença de Deus e o pecado não conseguem conviver no mesmo espaço, porque a presença de Deus elimina o pecado. Lembra que Deus é fogo consumidor. Então, o fogo da presença de Deus, né, a glória de Deus, faz com que os ímpios sejam mortos, né, só pela presença de Deus. Né? Lembra que no Antigo Testamento, né, a gente estudou sobre o santuário terrestre, né? Tem vídeo aí também, se você quiser. Então, a gente estudou sobre isso. Então, a manifestação de Deus faz com que a pessoa que não está santificada seja exterminada, no caso, pulverizado, não, fulminado, né, só pela presença de Deus. E aqui tá falando pelo sopro de sua boca, né? Então, vai ser mais do que a presença de Deus, né? O sopro da boca de Deus fará com que eles sejam mortos. Só uma palavra, gente. Uma única palavra. Não é uma palavra, aqui fala só sopro, né? Aqui fala só sopro, sopro de sua boca. Então, Deus não precisou nem falar uma palavra, só Deus fala, terminou, pronto, acabou, né? E tem gente se achando demais no planeta Terra, né? Não, eu sou Deus, né? Eu sou Deus aqui na Terra, né? Me adorem, beijo minha mão, beijo meu pé, né? E Deus, com o sopro da sua boca, exterminou todos os ímpios pela manifestação dele também. Só da presença de Deus tá ali já vai fazer os ímpios, né, enfiar o rabento das pernas, né? Apocalipse 21:4. E tem gente ainda brincando com Deus, né? Se achando batata doce. É a última bolacha do pacote. Então tá, aqui agora a última perguntinha. Quais serão as condições de vida após a volta de Jesus? Apocalipse 21:4. E lhes enxugarão dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Tem a musiquinha do Daniel Littke. Ele canta isso daqui na música, né? Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Então, é possível que você esteja enfrentando muitas dificuldades pessoais, né? Isso é batata, né? Quem não está enfrentando, né? Morando aqui, é impossível, gente. Todo mundo que mora aqui no planeta Terra está enfrentando algum tipo de dificuldade, né? Problemas de ordem familiar, econômica ou física. Talvez seu coração esteja comprometido por incertezas e perguntas sem respostas. Nossa maior esperança é o retorno glorioso de Jesus, sendo que Cristo obteve uma decisiva vitória sobre o pecado e Satanás, né? Colossenses 2:15. Temos a garantia de que ele virá outra vez para nos buscar. Ele mesmo prometeu. Certamente venho sem demora. Amém, né? Apocalipse 22:20. Então, essa é a mensagem de hoje, né?
Espero que tenha respondido, né, alguma questão, talvez, que você, né, por acaso tenha pensado, né, e estava sem resposta. Agora, eu espero que seja respondida através desse estudo. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém que precisa, né? Dá um like aí para ajudar, para que o YouTube, né, ele recomende para outras pessoas que precisam, né, saber. Porque muitas pessoas, gente, por incrível que pareça, não conhecem nada de Bíblia, né? Tipo, eu fico, né, meio assim, com tanta gente que não sabe quem é Jesus. E tipo, hoje é o tempo que mais tem Bíblia no mundo. E parece que tem muito mais pessoas sem saber quem é Jesus do que quando não tinha Bíblia, né? Porque naquela época era em testemunho. Por isso que o povo, né, morria acreditando porque deram testemunho. E hoje a gente precisa dar testemunho da palavra de Deus em nossa vida para que Jesus venha, né? Então, que seja para a glória de Deus esse estudo, que abençoe você e outras pessoas, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo estudo.